as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, porque quando a igreja de Cristo, ela nasceu na terra, ela não organizou uma instituição religiosa. A Bíblia diz em Romanos que havia a igreja que estava em Roma. A Bíblia diz lá em Coríntios que havia a igreja que estava em Coríntios. A Bíblia diz que lá em Efésios havia a igreja que estava em Efésios. A Bíblia diz que lá em Tessalônica havia a igreja que estava em Tessalonicense. Essa igreja, sabe o que era? Não era Assembleia, não era não a Batista, não era não a Metodista, não era a congregação, não. Sabe quem era? Era um povo. Então saiba que a igreja não é o templo, a igreja não é o templo, a igreja é o ser humano, é o povo que Deus tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nem todos que entram numa denominação, nem todos que entram numa instituição religiosa são crentes. Não são não. Crente é aquele que vive a palavra de Deus. Por isso que o Evangelho é anunciado, para que você abra os teus olhos e compreenda, para que você creia em Jesus Cristo, na palavra de Deus. Esta é a palavra. Aqui está o pregador divino, aqui está o pregador divino, a Bíblia Sagrada, inerrante, infalível, autoritativa, que Jesus falou que passará os céus e a terra, jamais passará. Sim, esta é a palavra. Ela liberta o homem, ela transforma o homem. Como me libertou, como me transformou. Eu era um criminoso, eu era um ladrão, eu era um assaltante. Depois me tornei um usuário de crack, porque a cocaína não me satisfazia mais. Vivi muitos anos na rua, que nem um mendigo. As pessoas me xingavam, falaram, isso é um lixo, você tem que morrer. Mas, meus irmãos, o Deus da Bíblia, Jesus Cristo da Bíblia, não o Jesus da Igreja Católica não, viu? Aquele Jesus que está pregado na cruz ali numa estátua, não é o Jesus que está lá na Praça da Sé, na igreja, sim, católica da Praça da Sé, dentro do caixão. É o Jesus da Bíblia, o Jesus que ressuscitou dentre os mortos, está vivo com todo o poder no céu e na terra, que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto o homem pensa ou imagina, conforme o poder dele que em nós opera. Este Jesus me transformou. Eu conheci este Jesus da Bíblia. Ele me libertou das drogas, me libertou do crime. Ele me guardou muitos anos quando estava preso. Ele me livrou das cadeias, das correntes, do pecado, do espiritismo, do crime, e me deu uma nova vida. E é este Jesus que pode salvar a tua alma. Este Jesus que veio, não há outro. O apóstolo Paulo, ele escreveu, sim, ele disse que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e não nos amputou os nossos pecados, mas nos deu a palavra da reconciliação. Este Jesus é o único, ele está, aleluia, agora, nesta mensagem, levando até o teu coração, para você entregar a vida a Ele, para você ser livre e transforma. Ele faz o homem uma nova criatura, e o mais importante, Ele garante para você, depois da morte, a vida eterna, porque Ele conquistou lá na cruz. Lá na cruz, lá na cruz, Ele morreu no lugar do pecador. E se você não crê que Ele morreu lá na cruz para perdoar os teus pecados, e você não se arrepender de tudo que você viveu sem Ele fazendo nesse mundo, e entregar o seu caminho a Ele, passar a viver em novidade de vida, você está perdido. Você está perdido. Por isso, Deus não leva em conta o tempo da ignorância do homem, mas antes Ele notifica a sua verdade, para que todos se arrependam.
Ele não leva em conta. Não adianta, meu irmão. Não adianta andar com a estátua da Aparecida embaixo do braço, colocar lá em cima da geladeira, orar, pedir bênção. Ela não pode fazer nada. Nem Maria, nem São José, não, nem Santo Expedito, não, nem Santa Lourdes, Maria de Fátima, não, porque eles já morreram. E o catolicismo romano, para enganar, fazer comércio, começou a fabricar estátuas, dizendo que são santos, mas estão todos mortos. O que diz a Bíblia Sagrada em Salmos? Diz assim, Davi, lá em Salmos 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. O que me dirão as nações? Onde está o seu Deus? E Davi responde, o meu Deus está no céu e faz tudo o que me apraz. Mas os ídolos deles são obras feitas pela mão do homem. Tem boca, mas não pode falar. Tem olhos, mas não pode ver. Tem ouvidos, mas não pode ouvir. Tem boca, mas não pode falar. Pés tem, mas não pode andar. Mãos tem, mas não pode apalpar. E tornarão-se semelhantes a eles todos quanto adoram e tantos quanto neles confiam. Você se torna igual uma estátua. Inútil, diz a Bíblia, quando você confia nela. Quando você pede proteção. Você está cego como ele é cega. Você está surda como ele é surda, porque ela não pode te ouvir. Ela não pode responder a tua oração. Porque ali é só pedra, gesso. Ela não pode representar quem já morreu e não pode vir neste mundo fazer nada por você. Porque está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 9, que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e não tem parte nenhuma com as coisas que se faz debaixo do sol. Não adianta. Eles estão mortos. Não adianta consultar os mortos. Ir para a mesa branca. Não adianta invocar os espíritos dos mortos, porque eles não respondem. São demônios que enganam você, te escravizando. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela alerta. Eles estão mortos. Os ídolos são muitos. São nada. Nada pode fazer por você, mas o Deus do céu, que criou os céus e a terra, que enviou seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz, morreu, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, cumpriu a sua promessa, derramando o seu Espírito sobre os seus discípulos, a qual anunciaram o Evangelho de geração em geração tem sido anunciado e será até o fim. Esse Jesus Cristo, Ele pode salvar a tua alma, porque em Atos capítulo 4, verso 12 está escrito que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum nome é dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Não há. Por isso, não pense não, viu? Que o inferno é aqui. Se você pensa, você está enganado. Eu chego a ouvir e já ouvi o absurdo de pessoas em meio ao sofrimento, em meio à desgraça que vivem porque rejeitam a Deus, amam mais o pecado do que tudo. Aí fala assim, o inferno é aqui. Inferno não existe. O inferno é aqui. Aqui que é o inferno. Tanto sofrimento, tanta droga. Se Deus existisse, acontecia isso. Como que Deus vai abençoar, vai livrar, vai guardar o ser humano que rejeita Ele, vive nas drogas, vive na idolatria, vive na prostituição? Por isso que Ele não
ouve, porque a mão dele não está encolhida para que eu possa nos salvar, nem os seus ouvidos estão tapados para que eu possa nos ouvir, mas a Bíblia diz que o nosso pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus, impedindo que ele nos ouça. Então, meu amigo, o inferno é aqui não. Deus é bom, é maravilhoso, criou o céu, criou a terra, o sol para aquecer, o fruto, a chuva para regar o fruto e dar o crescimento. Deus te dá a vida, Deus te dá a sabedoria, Deus te dá saúde para você escolher um bom caminho, para você andar com ele. Mas se você rejeita Deus, se você escarnece, se você zomba, você vai colher aquilo que você está plantando, porque está escrito no livro de Gálatas, no capítulo 6 e no verso 7, que escreveu o apóstolo Paulo, que Deus ninguém se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Tudo. Você vai colher tudo o que você, meu irmão, está plantando na terra. Por isso que o inferno existe, mas é para o diabo e para todos os seus seguidores. Ou você nessa terra vive com Deus, ou você vive com o diabo. Não adianta, não tem meio termo. Jesus disse, ou o homem é de Deus, ou é do diabo. Não adianta. Se você quer Deus, você tem que largar o pecado. Tem que abandonar a prostituição, a pornografia, largar o vício da droga, da cachaça, largar o vício da jogatina. Você tem que largar. Você tem que converter o teu coração. E só Jesus pode fazer isso por você. Mas para você receber essa transformação, você tem que entregar sua vida e crer no grande amor de Deus, que enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Você tem que crer, porque se você não crer, você vai morrer e vai para o inferno, lugar de tormento, porque é o grande juízo final. O grande juízo final está em Apocalipse, que João, ele viu o grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. Não se achou lugar para eles. Não se achou lugar para eles. Ele viu os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estão escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E todos foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Por isso que não tem reencarnação nem purgatório. O homem vai somente ressuscitar dos mortos e vai para o dia do grande juízo. A alma daquele que morreu sem Cristo está agora no Hades, no inferno, no tormento, aguardando a vinda de Jesus para o juízo final. E aquele que morreu com Cristo já está no paraíso. Mas ambos os corpos, tanto os que morreram com Cristo como os que morreram sem Cristo, estão na sepultura. Muitos estão nos mares, a poeira, o pó, porque foram queimados. Mas está escrito aqui que no dia do juízo final, olha o que está escrito: abrirá-se os livros
e todos serão julgados, e dará os mortos os que nele havia. A morte e o inferno darão também os mortos que neles haviam. E foram todos julgados segundo as suas obras. Mandaram calar a boca. Coitado de você. Quando a boca de Deus calar para você, meu irmão, você está já condenado. Manda, sabe quem cala a boca? O teu político lá, o Lula. O teu político lá, o Bolsonaro. Manda eles calar a boca. Aqueles mentirosos, filhos do diabo, ao qual vocês ficam aí discutindo, lutando por esses homens sentar na cadeira para roubar o pobre, enganar o pobre lá, tão cheio de dinheiro, rico. E aí vocês ficam dizendo aí, eu sou da direita, eu sou da esquerda. Tanto direita da política, como esquerda da política, vão tudo pro inferno. Sabe por quê? Porque a política é do diabo. São os grandes mercenários, os maiores ladrões que existem, que são os do colarinho branco. Esses são os verdadeiros ladrões. Manda eles calar a boca e a tua vida vai melhorar. Então dará os mortos que nele havia, e a morte e o inferno dará os mortos que nele havia. Todos vão ressuscitar. Todos. Mas aquele que não estiver com o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, a segunda morte. Você tem medo de morrer? Você tem medo de morrer. Sabe por quê? Porque você não tem Jesus. Tem muitos que têm medo de morrer. Até evangélicos, sabe por quê? Porque não se converteram. Ainda estão perdidos. São enganadores. Viu? Mas se você não quer ter medo da morte, você tem que entregar a tua vida a Jesus. Porque quando entregar a tua vida a Jesus, porque quando você tiver Jesus na sua vida, você vai querer sair desse mundo, filho. Você vai querer sair desse mundo. Sabe o que o apóstolo Paulo falou? Para mim morrer é lucro. Para mim morrer. Para o verdadeiro Filho de Deus, o morrer é lucro. Porque o verdadeiro Filho de Deus não quer viver mais nesse mundo cheio de maconha, cheio de droga, cheio de mentira, cheio de prostituição, cheio de pornografia. Ele não quer viver nesse mundo. O verdadeiro Filho de Deus não quer viver nesse mundo cheio de maconha, droga, prostituição, mentira. Então ele quer ir para Deus, viver eternamente no gozo eterno, porque ele tem a segurança da vida. Ele sabe que é melhor morrer do que viver nesse mundo podre, esse mundo imundo, cheio de pecado. Então, se você quer ter felicidade verdadeira e infinita, entrega a tua vida a Jesus enquanto é tempo, porque só Ele, mais ninguém pode salvar a tua alma da condenação, do fogo do inferno. E que Deus abençoe a todos.